Então, pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios sobre a matéria que a gente viu na semana passada e que a gente viu essa semana, beleza? O primeiro exercício é o seguinte, é do Enem de 2016 e fala que um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado. Embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. Então esse terreno aqui da figura B, ele já foi comprado para o filho mais velho. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. E o filho mais novo, então, quer um terreno dessa maneira, em que o comprimento seja 7 metros maior, certo? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. Então, o que o exercício dá para a gente? A primeira coisa que o exercício dá de importante é que ele fala que os terrenos necessitam ter a mesma medida, certo? Que é dois terrenos com áreas de mesma medida. Então, a área da figura A tem que ser igual à área da figura B, certo? Só que o que a gente observa? Que só um dos terrenos já está demarcado, que é esse aqui, ó. A gente tem as cotas desse terreno, estão vendo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber a área da figura A para conseguir achar os valores do comprimento e da largura, porque a área do retângulo é dada por base vezes altura, certo? Base vezes altura. Então, a gente achando a área, aqui a gente consegue achar os valores do comprimento e da largura. Agora, a questão é, como a gente acha a área da figura A? Bom, ele fala para a gente que os dois terrenos precisam ter a mesma medida. Então, a área de A é igual à área de B. Então, se a gente conseguir calcular a área de B, a gente vai saber que essa área é igual a essa e acharemos esses valores. Então, vamos tentar calcular a área da figura B. A gente observando a figura B, a gente vê que não é uma figura comum. É um quadrilátero, mas não é um quadrilátero que a gente sabe calcular a área. Porque dos quadriláteros nós sabemos calcular a área de quadrado, de losango, de retângulo, de paralelogramo, de trapézio. Essa figura não é nenhum deles, certo? Então a gente precisa manusear essa figura para que fique de uma maneira que a gente consiga calcular a área. E como que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que quando a gente traça uma diagonal num quadrilátero, a gente forma dois triângulos, certo? No caso desse quadrilátero, se eu cruzar aqui essa diagonal, o que a gente vai passar a ter? A gente vai passar a ter dois triângulos aqui, certo? Só que esses triângulos, eles são o quê? Triângulos retângulos, que é bem fácil a gente calcular a área, certo? Então eu vou chamar essa primeira área aqui, de área 1 e essa aqui de área 2, certo? E aí, por exemplo, nós sabemos que a área da figura B, ela é igual à soma das áreas A1 e A2, certo? Beleza, agora vamos calcular a área 1 e a área 2. A área 1 é o que? É um triângulo retângulo, certo? Então a gente vai fazer base, que é 15, vezes altura, que é 15, dividido por 2. De uma maneira mais direta, 15 vezes 15 é igual a quanto? A 225, certo? Então é igual a 225 dividido por 2, mais a segunda área, que também é um triângulo retângulo. No caso aqui, a nossa base é 3 e a altura é 21. Então, 21 vezes 3, que dá 63, dividido por 2, certo? E a soma dessas duas áreas vai dar quanto? Vai dar 288 dividido por 2, certo? 288 dividido por 2 é igual a 144. 144 o quê? 144 metros quadrados, porque a gente está trabalhando com área, beleza? Então, se a área da figura A é igual à figura B, a área da figura B,
Então a área da figura A é igual a quanto? 144 metros quadrados, certo? Então agora vamos aplicar a fórmula da área do retângulo para achar o valor de x. Então, ó, a área, que é igual a 144, isso é igual a base, que é x mais 7, certo? Vezes a altura nossa, que é x. Beleza? E aí, agora vamos fazer aquele processo que é o chuveirinho. E a gente vai ver que a gente vai chegar numa equação de segundo grau. Beleza? Ó, x ao quadrado, x vezes x, mais 7x, mais 7x é igual a 144, certo? Então agora eu vou igualar isso a zero, fazer x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero, e vou calcular essa equação de segundo grau. Como que a gente vai fazer isso? Por Bhaskara, certo? Primeiro a gente vai achar o delta, e com o delta nós vamos fazer, a gente vai usar as fórmulas da raiz, as fórmulas das raízes, tá? Para achar o delta, a fórmula de delta é b ao quadrado menos 4ac, que vocês já devem ter visto com a professora Bárbara, certo? Isso vai ser igual a 7 ao quadrado, 49, tá? Lembrando, ó, c é o termo independente, a é o que acompanha o x ao quadrado aqui, e o b é o que acompanha só o x, beleza? 49 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 144 dá 576, certo? Menos 576. Como nós já temos o menos aqui, ó, aqui vira mais. Certo? Vocês podem fazer assim também. Menos 4 vezes 1 igual a menos 4. Menos 4 vezes menos 144 é igual a mais 576. Então, o nosso delta vai ser igual a 625. Perfeito? E agora nós vamos usar as fórmulas das raízes. A fórmula da raiz é a seguinte: é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Sendo uma raiz utilizando mais e outra raiz utilizando menos. Então, ó, a nossa primeira raiz vai ser menos b, que vai ser menos 7, mais raiz de 625, que é 25, certo? Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2, tá? Então, a nossa primeira raiz vai ser 9, certo? Tá aí. A nossa segunda raiz vai ser menos 7 menos 25 dividido por 2. E essa raiz aqui vai dar um número negativo. E se a gente for pensar, não tem como a gente ter uma medida, um comprimento negativo, beleza? Então, ó, essa raiz aqui não vai satisfazer. Então, a gente achou que o valor de x é igual a 9. Então, ó, a largura nossa vai ser 9 e o nosso comprimento vai ser 16. Beleza? Agora, observem um erro na formulação da questão. Aqui, ó, ele pede o comprimento e a largura desse terreno, respectivamente. Só que nas alternativas está ao contrário. Está a largura primeiro e depois o comprimento. Mas a resposta seria a letra B. Beleza, galera? Outra maneira da gente chegar a essa resposta seria o seguinte: a gente descobriu que essa área é igual a 144 metros quadrados, certo? E aí, ó, vamos para a alternativa. Por exemplo, a gente multiplicar um número que tem meio vezes outro número que dá meio, não vai dar 0,0, porque esse aqui a gente pode falar que é 144,0 metros quadrados, certo? Então, ó, meio vezes meio não vai dar 0,0. 0,0 vezes 0,0 vai dar 0. 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,9. 0,9. 0,9. 0,0 vezes 0,0 vai dar 0. E aí o meio vezes meio vai dar igual a primeira. Então, ó, a gente vai restringir a nossa questão, ó, em duas alternativas. Letra nós restringiríamos essas duas alternativas, certo?
E aí, quando se a gente fosse fazer 17 vezes 10, daria 170 metros quadrados, que fugiria do nosso valor. E quando nós fizéssemos 16 vezes 9, nós acharíamos 144. É uma maneira de fazer questão, mas o nosso intuito aqui é aprender a calcular a área, beleza? Bom, aqui. O segundo exercício é do Enem de 2015, beleza? A questão fala o seguinte: o tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e aqui faltou um acento. Deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. O outro tem a forma de círculo. Aqui faltou um ponto e aqui é maiúsculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Por enquanto, vocês não precisam saber o que é isso aqui, a gente vai aprender ainda. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem 18 centímetros, 26 centímetros, 30 centímetros, 35 e 60. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... Então, ó, o que ele quer? A gente tem tipo um pé de mesa, certo? E a base desse pé de mesa é um triângulo equilátero, certo? Que eu fiz aqui, ó, só para ficar mais fácil da gente observar. E o que a gente quer? A gente quer um tampo de vidro, certo? Em que esse tampo de vidro ele tampe esse triângulo equilátero, certo? Só que a gente quer o menor tamanho dele, beleza? Então aqui, ó, vou apagar aqui. A gente quer dessa forma, certo? Então observe que a partir de um tamanho de raio pequeno, o tampo vai ficar menor. E aí os pés dessa mesa vão aparecer, beleza? Então eu quero achar o quê? Eu quero achar um tampo mínimo em que tampe todo o triângulo, certo? E como que a gente vai fazer isso? Da maneira que a gente aprendeu. Quando a gente tem um círculo circunscrito no triângulo equilátero, a gente sabe que o raio dessa circunferência ele é igual ao quê? A 2/3 da altura, certo? Então aqui, ó, vou desenhar um raio aqui pra gente. Aqui a gente tem um raio, certo? É igual a 2/3 da altura. Bom, então o raio mínimo dessa circunferência vai ser igual a 2/3 da altura. Então o Rzão ele tem que ser maior ou igual a 2/3 de R, de H, desculpa, que é a altura do triângulo equilátero. E aqui ele falou que o nosso triângulo equilátero ele tem lado medindo 30 centímetros. Beleza? Então agora a gente só precisa lembrar qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é dada por L, raiz de 3, dividido por 2. Certo? Então, ó, vou fazer aqui embaixo. O raio da nossa circunferência tem que ser maior ou igual a 2/3 de L, que vai ser 30, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aí, gente, por exemplo, aqui, ó, esse 2 com esse 2 eu posso cortar, porque 2 dividido por 2 é igual a 1. E 30 dividido por 3 eu posso simplificar. Eu corto 3 e o nosso 30 vira o quê? Vira 10, tá? Então, ó, a gente vai ter o quê? Vou voltar para preto. Que o nosso raio ele tem que ser maior ou igual a 10 vezes raiz de 3, certo? E aí ele pediu para eu considerar 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, ó, vai ser igual a 10 vezes 1,7, que é igual a 17 centímetros. Beleza? Então, ó, eu preciso de um tampão que ele tenha um raio maior que 17 centímetros, certo? Só que o que eu quero? Eu quero que ele tenha o menor diâmetro que seja suficiente. Então aqui a gente tem as opções de raio, ó, 18, 26, 30, 35 e 60. Obviamente vai ser o de 18, certo? Porque o de 18 já vai ser suficiente para tampar o nosso triângulo equilátero. Por exemplo, o de 26 também tamparia, mas ele é maior que o de 18, sendo que o de 18 serve.
Por exemplo, se a nossa resposta fosse 24, por exemplo, nós escolheríamos a letra B, certo? Mas como é 17 centímetros, nós vamos escolher a alternativa letra A. Portanto, a alternativa certa é letra A. Beleza? Aí agora no próximo vídeo eu vou fazer duas questões envolvendo hexágonos. Beleza?